Oi, meu nome é Maria Eduarda E eu sou Carol Vale. e juntas nós estamos concorrendo na categoria JO09, Reportagem e Jornalismo Impresso, com a reportagem Raves e Universo Psicodélico, o que acontece entre barracas e palcos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a descrição do produto, sobre as pesquisas realizadas, a produção, desde a época das pesquisas propriamente ditas até a fase que a gente escreve a reportagem, sobre a importância social do tema escolhido e, por fim, a gente vai falar um pouco sobre as referências que a gente utilizou para escrever o nosso trabalho. A reportagem visa conhecer a realidade das raves no Brasil e entender o movimento que, apesar de atual, representa uma cultura já vista antes na juventude de outros tempos. O trabalho foi elaborado durante o primeiro semestre de 2020, na disciplina de Jornalismo Impresso no curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza, sob a orientação do professor Alejandro Sepúlveda. O ângulo que a gente escolheu para a nossa reportagem foi esclarecer o que são as raves e o sentimento que o grupo que se identifica evoca ao escutar o trance, que é um gênero musical. A gente também vai explicar um pouco sobre o que é o trance, como ele funciona, e também vai falar sobre as diferenças entre as festas eletrônicas comerciais e as raves. Dentro das pesquisas realizadas que a gente fez para a nossa reportagem, a gente tem histórico, as raízes e a importância, e especificamente como as raves estão no Brasil atualmente. É importante entender o histórico das raves, porque hoje em dia elas ainda conservam muito das suas raízes. Então a gente traz o histórico desde os anos 60, como elas começaram, bem assim, seus indícios na Índia, especificamente em Goa, na cidade. E 88, quando elas chegam na Europa como Acid House Party, né, as festas que evocam realmente o ácido e as drogas psicodélicas, por isso o nome. E a partir disso, como elas chegam nas Américas, primeiramente nos Estados Unidos e, logicamente, como não demora muito, depois no Brasil, um ano depois, em 92, com a Rave Generation. Bom, as raízes do movimento das raves vêm desde a contracultura nos anos 60 até o movimento que a gente tem hoje ainda dentro dos jovens, que ainda retrata muito daquela juventude da contracultura. Então, o movimento que hoje cerca as raves vem dessa época, que é o Plur, que em português, em tradução livre, fica paz, amor, união e respeito. E é realmente um movimento que constrói a identidade entre as pessoas que frequentam esse tipo de festa. A gente também vai falar sobre a importância do setor de redução de danos, que é também uma das diferenças entre as raves e entre as raves em geral e as festas, né, de eletrônica tradicionais. É um setor de acolhimento e, como o nome diz, de reduzir os danos que aquelas drogas e que esses alucinógenos causam nas pessoas. Esse setor ele é constituído por pessoas tanto da área da saúde física como mental, profissionais e estudantes voluntários que vão para esse setor realmente com a intenção de acolher essas pessoas. No Brasil, especificamente, a gente vai tratar da situação nos dias de hoje, como, por exemplo, as operações na Polícia Federal. A gente tem operações aí como a Operação Dancing e a Rave Over, né, que visam tratar o tráfico de drogas dentro desse tipo de festa. Também um projeto de lei 1089 de 2007, que visa proibir as festas eletrônicas em todo o território nacional. No Brasil, o estado onde mais acontece raves é em Minas Gerais. Dentro das fontes que a gente escolheu, os nossos personagens, eles se situam em vivências e em experiências bem diferentes, né? Então, a gente trouxe a Natália Sander, arquiteta e urbanista de 28 anos, frequentadora de raves há mais de 10 anos, e ela também tem uma ligação diferente, todos os três têm uma ligação diferente com o gênero dance, né, que é aquela música que provoca uma egrégora dentro das pessoas que estão ali, entre os palcos, entre as barracas e os palcos. Tiago Gurgel, ele é professor de yoga e também frequentador de raves. E o Tiago, ele traz, além de um frequentador, né, ele traz a visão dele enquanto professor de yoga. Como foi para ele lecionar yoga dentro de um festival tão grande como o Universo Paralelo, que hoje em dia é uma referência quando se trata de trance, música eletrônica aí na América Latina. A Ariane Serena, ela é estudante de psicologia, frequentadora de raves também, das raves de mais diversos tipos, desde as mais comerciais, as mais tradicionais e festivais também, como o Universo Paralelo. A Ariane, além disso, ela atuou também no setor de redução de danos,
como estudante de psicologia da área de saúde mental. Então, ela vai trazer também a sua experiência de atuação nesse aspecto. Sobre a descrição da produção, nós começamos a debater o tema ainda em sala de aula, mas com a pandemia e o lockdown, a gente só começou a pesquisar a partir do finalzinho de março até meados de abril, e as entrevistas nós começamos logo após a finalização da pesquisa do tema, e nós entrevistamos cada personagem um após o outro. Então, durou mais ou menos uma semana, e a produção escrita também durou uma semana, que foi no início de maio, e nós terminamos também no início de maio a reportagem pronta. Sobre a importância social do tema, nós queríamos trazer uma visão mais intimista sobre as raves, mas sem tirar o aspecto real. Então, nós trouxemos os pontos negativos, nós trouxemos a realidade do que acontece no Brasil hoje em dia, mas trazendo um olhar mais humanizado. Nossa intenção foi compreender a construção identitária no movimento cultural contemporâneo, outrora visto no passado, e com suas raízes espirituais, sociais e políticas, as raves surgem um espaço de expressão, porque é isso que elas são, no geral, no contexto maior, elas são um espaço que as pessoas podem se expressar. Dentro das nossas referências, a gente passeou por parte do jornalismo, não só impresso como literário, e referências mais específicas mesmo no nosso enquadramento. Então, quando a gente trata de jornalismo literário, que foi uma parte central para o nosso processo de escrita, a gente tem o jornalismo diário, da Ana Estela Pinto, e Radical Chic, o novo jornalismo do Tom Wolfe. Para compreender esse grupo identitário, a gente buscou vários tipos de análise. Então, a gente tem aqui raves, que vai falar sobre a cultura, sobre as drogas e sobre o setor de redução de danos. A gente tem aqui experiências emocionais em festas, raves, uma compreensão psicanalítica mesmo das relações que acontecem entre aquelas pessoas. E a gente tem também uma interpretação semiótica das raves como expressões culturais dotadas de ordem e caos. Então, é um texto bem interessante. E a gente buscou compreender realmente o que passa dentro dessa egrégora, o que se passa entre barracas e palcos, entre aquelas pessoas. O que junta tantas pessoas por tanto tempo, né? Tantos anos, gerações e gerações. E por que essa cultura continua num crescimento exponencial? Ela não foi embora, ela não se dissipou com as décadas, ela só cresce e vai ganhando cada vez mais adeptos. Isso, e tem uma preservação de cultura muito grande, né? Do movimento antigo até agora. E é isso, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada.